e amigo, o doutor William Soto Santiago. Uma boa noite, amáveis amigos e irmãos. Aqui em Santiago do Chile, na dedicação deste lugar para o nosso Deus, para serviço a Deus, para ouvir a sua palavra, a sua voz e servir a Ele de todo coração. Para mim é uma grande bênção e também um privilégio poder estar com vocês nesta ocasião para testificar a vocês do Deus verdadeiro e eterno, o único Deus ao qual todos estamos chamados a adorar. Porque somente Deus é digno de adoração e serviço. Vamos ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo do 19 ao 22 do capítulo 10 de Deuteronômio. Diz assim: pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. E no capítulo 12 do livro de Deuteronômio, versículo 5 diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas, e ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor, vosso Deus. Que Deus abençoe a nossa alma, as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é: somente Deus é digno de adoração e de serviço. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. Através de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós podemos ver a história do ser humano. E podemos ver que, na alma do ser humano,
está inclinación essa inclinação servir a Dios, para servir a a Deus, adorar a adorar a Deus. y también a través de la E escritura também através da Escritura, podemos ver na história do ser humano que muitos homens buscado a buscaram Dios para adorarlo, a Deus para adorá-lo, mas por não terem o conhecimento correto do Deus verdadeiro, estiveram adorando de forma enganosa. han adorado al E, enemigo, ao invés de adorar a Deus, adoraram ao inimigo de Deus, conocer en por não conhecerem la forma e entenderem a maneira correta de se adorar ao Deus Criador dos céus e da terra. aún el mismo Señor Jesucristo Até o mesmo Senhor Jesus Cristo foi tentado a adorar incorretamente estuvo ayudando quando esteve 30 días, jejuando por 40 dias e foi tentado. habló, E le ofreció los, o diabo lhe ofereceu os reinos do mundo. le dijo, Disse-lhe mostrado que, adorar se ajoelhado o adorasse, del mundo. ele lhe daria todos os reinos do mundo. No solamente Dios, Agora vejam como não somente Deus é adorado, mas também o diabo procura ser adorado. E as pessoas que não sabem como adorar a Dios, corretamente a Deus, perdem la bendición a de bênção Dios, de adorar a Deus se hayan adorando al enemigo de Dios, e se encontram adorando o inimigo de Deus sem perceberem. el diablo hasta le faltó le respeto Vejam agora como o diabo até lhe faltou o respeito ao mesmo Cristo, demandando adoração a Jesus Cristo reinos de e prometendo que lhe daria os reinos do mundo. lo que eso significaba. Agora vocês sabem o que isto significava? Si Jesús aceptaba Que la proposición, se Jesus aceitasse a proposta do diabo, Jesús vendría Jesus a ser se tornaria el rey de todos los o reyes rei del mundo, de todos venía a ser el rey os reinos do mundo, ou seja, viria a ser o rei do Império Romano, que era o que estava naqueles tempos na etapa das pernas de ferro barro cocido. e de barro de oleiro. La adoración E a adoração de ese rey, do rei desse reino, posición que le ofreció posição que Cristo el diablo, o diabo ofereceu a Cristo, ese reino, pois o rei desse reino adoraria o diabo siguiente la e, consequentemente, a adoração de ese reino desse reino sería adoración. seria adoração ao diabo. Ahora vean todo lo que conllevaba Agora vejam la tudo oferta o del que diablo, envolvia a oferta do diabo pero Jesús para Jesus. no aceptó Mas Jesus não aceitou a oferta e disse-lhe que se afastasse dele. apártate de mí, Satanás. Aparta-te de mim, Satanás. Ao Senhor teu Deus servirás e somente a Ele adorarás. Ahora vean ustedes el que tenía Vejam agora vocês, quem tinha que adorar estava demandando adoração, porque toda pessoa e os anjos e os arcanjos todos foram criados por Deus para servir a Deus, para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Agora, conscientes de que a Escritura nos fala de que existem pessoas que, sem saber, adoram o inimigo de Deus. Então, precisamos conhecer a maneira correta de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, o qual é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Desde o Gênesis, podemos ver pessoas oferecendo adoração a Deus. Podemos ver, por exemplo, a Caim e
Abel. Caín trajo de lo Caim trouxe do fruto do campo para Deus e trouxe uma oferta para Deus. ofrenda de Mas Deus não olhou com agrado a oferta de Caim. Dios, Abel trouxe uma oferta para Deus dos animais das ovelhas ofreció esa ofrenda, ese e sacrificio a Dios. ofereceu aquela oferta, aquele sacrifício para Deus e agradou a Deus. Dios acepta E por quê? ofrenda, sacrificio. Deus aceita a oferta, o sacrifício de um e do outro não? Uno, Por quê? ofrenda y Uma pessoa trouxe uma oferta e um sacrifício incorreto, e o outro trouxe a oferta correta, o sacrifício correto. o sea que Ou seja que no es como algunas personas. não é como algumas pessoas pensam, A Dios uno le sirve que como a Deus quiera a pessoa vai servi-lo como quiser e que Deus vai aceitá-lo. establecido en Tem que ser como Ele o estabeleceu em Sua palavra. no aceptó la Agora, adoración, por que ele não aceitou a adoração e a oferta de Caim? aceptó la de E sim, aceitou a de Abel, porque la ofrenda porque a oferta de Abel, siendo un animal sendo um animalzinho, um cordeiro, representava a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que viria a este mundo e seria sacrificado pelo ser humano. cambiaría, E com o seu sangue nos limparia de todo o pecado. se está E vejam vocês, já está se refletindo lá, que Abel naquele sacrifício que Abel ofereceu a Deus. Está se refletindo a primeira vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Abel E quedó cubierto Abel ficou coberto com del sangue sacrificio que él do sacrifício que ele ofereceu para Deus. cubierto Seus pecados foram cobertos, não apagados, mas cobertos. con el típico Porque com o tipo e modelo, a sombra, os pecados não eram tirados, mas cobertos, porque o sangue dos animaizinhos não podia tirar o pecado, somente os cobria, até que chegasse o sacrifício perfeito, e o seu sangue então fosse derramado na cruz do Calvário para tirar o pecado do ser humano. Abel. Vean ustedes, Agora vejam vocês, Abel Jesucristo y creu primera venida, em Jesus Cristo e em sua primeira vinda, lá no Antigo Testamento, na sombra, ou seja, no tipo, no modelo. y el Espíritu de Cristo que estaba E o Espírito de Cristo que estava em Abel la revelación divina. trouxe essa revelação divina para Abel. Abel E Abel adorou corretamente a Deus. ahora ven ustedes, Dios le dice, Vejam vocês, el cual se había enojado, Deus disse para Caim, o qual tinha se aborrecido e veio ciúmes religioso. E o ciúmes religioso, através da história da raça humana, causou muitas mortes campo, no campo religioso. y comenzó allá E lá, en el Génesis no Gênesis, começou, vejam vocês, matando Caim matando a Abel. Ou seja, quem adorou de forma incorreta e não foi aceito por Deus a sua adoração e o seu sacrifício, perseguindo e matando quem tinha adorado bem a Deus e tinha oferecido o sacrifício correto para Deus. y a través de la raza humana encontró E assim, através da raça humana, podemos ver situación essa situação de ciúmes religioso. a los profetas, Vejam, os profetas, aos profetas, os perseguiram também e mataram a muitos profetas de Deus. E até ao próprio Jesus o perseguiram. líderes religiosos, E os mesmos líderes religiosos, incluindo o sumo sacerdote, vejam vocês, los encontramos con os podemos ver com ciúmes religioso, perseguindo a Jesus poniéndose de acuerdo e ficando de acordo em matar, para matar a Jesus. Ou seja, o ciúmes religioso causando en la vida de esas na vida das pessoas, daquelas pessoas, uma condición má mala condição y colocándolos como e os colocando asesinos, como assassinos.
y por consiguiente e, consequentemente, efetuando la muerte de Cristo a morte de Cristo del imperio romano. por mão do Império Pero Romano. tan culpable es el que Mas tão culpado é aquele que mata quanto aquele que manda matar. Portanto, el pueblo hebreo o povo hebreu ha sido hallado culpable de la foi muerte de encontrado culpado da morte de Cristo. Vejam São Pedro e os apóstolos pregando, señalan assinalam que el pueblo hebreo o povo hebreu, por medio através do concílio do Sinédrio e o sumo sacerdote deram morte a Jesus Cristo, al imperio. usando, pois, o Império Romano. Ahora Podemos ver agora necesario que conocer é necessário conhecer orden de a ordem divina para se adorar a Deus, porque de outra maneira estará a pessoa estará adorando e pensando que está adorando a Deus sem estar adorando a Deus. necesario saber É necessário também saber hay que edades existem eras e dispensações no programa divino. cuando hay un cambio, E quando há uma mudança de dispensação, hay un adelanto há um avanço en el programa no programa de servicio de a Dios. serviço a Deus, ou seja, Paso de adelanto um passo de avanço en el servicio no serviço a Deus y por consiguiente e, consequentemente, una revelación más vem uma revelação mais ampla da parte de Deus para o povo, medio del através do mensageiro para esta dispensación. nova dispensação. Cuando apareció Moisés en la escena, Quando Moisés apareceu em cena, nós podemos ver que le dijo el ángel de Jehová, que es el o anjo do Senhor disse, o qual é o mesmo Jeová em seu corpo teofânico, había descendido porque disse que tinha descido porque tinha ouvido o clamor do seu povo, Israel, e tinha descido para os libertar, e, consequentemente, estava enviando a Moisés, para usar a Moisés naquele propósito. y Moisés le dice, Então Moisés disse, si ellos me preguntan por se eles me perguntarem pelo teu nome, o que lhes direi? y el ángel de Jehová E o anjo do Senhor le dice, disse-lhe, Moisés le dice, si ellos ou Moisés disse a ele, se eles me perguntarem por teu nome, o que direi a eles? y entonces el ángel de Então o anjo do Senhor yo soy el disse-lhe, y dirás, eu sou o que sou, e dirás, eu sou, me enviou a vós, capítulo 13, versículo do 13 ao 3, capítulo 3, versículo do 13 ao 15 do Êxodo. estas palabras E estas palavras, eu sou, cuando vamos quando vamos no original, son cuatro são 4 consoantes, llamadas chamadas o tetragramadas tetragrama. y son las cuatro consonantes E são as 4 consoantes Y, W. H, W, H. Moisés escuchó Moisés ouviu la pronunciación, a pronúncia daquele nome, pero solamente fueron escritas mas somente foram escritas cuatro, essas 4 consoantes. pero cuando se pronuncia Mas quando se pronunciam essas 4 consoantes como um nome, pois tem outras letras as quais são colocadas. ahora, Dios le dice a Agora Deus diz a Moisés, luego en el capítulo em seguida no capítulo 6 del Éxodo do Êxodo, vejamos, acerca de su nombre, sobre o seu cual nome, está revelando, o qual está revelando para Moisés. le dice en el capítulo Lhe diz no capítulo 6 do Êxodo, versículo 1 en adelante, do 1 em diante, diz assim,
Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Dios a Moisés y le dijo, Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. y aparecí a E eu Abraham, apareci para Abraão, para Isaque e para Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. dispensación E agora? está entrelazada Porquanto uma nova dispensação está se entrelaçando com a dispensação da promessa, ou seja, a quinta dispensação está se entrelaçando com a quarta dispensação. ahora Agora, a revelação del Dios do creador de los Deus Criador dos céus e da terra, que Abraham, Isaac y Jacob, Abraão, Isaque e Jacó adorava, sob a dispensação da promessa. Agora, Dios dice Deus diz que a Abraham, Isaac y Jacob, que él para Abraão, para Isaque e para Jacó, ele não se revelou com o nome Jeová. con el nombre E agora está se revelando com o nome Jeová para Moisés. dice Ou seja, que porquanto uma nova dispensação está ali, aí começando, está se entrelaçando, viene agora, Deus vem se revelando a Moisés una mayor com uma maior amplitude y viene dándole a conocer a Moisés. e vem dando a conhecer para Moisés o seu nome. Deseo conocer su Moisés desejou conhecer o seu nome e Deus lhe falou. a Moisés. Agora, por que para Moisés? Porque Moisés é o profeta para aquela nova dispensação Al Señor Jehová sin e não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. dispensación. É ao profeta de uma nova dispensação, o qual sempre vem ao começo da dispensação, para começar para abrir essa dispensação, ao qual vem toda a revelação divina para essa nova dispensação. Programa E vem todo o programa de Deus, que ver e con tudo nombre o que tiver y la adoración. a ver com o nome de Deus e a adoração a Deus. Ahora vean ustedes, el Vejam agora vocês o porquê Moisés viene a Moisés veio esta revelación. toda aquela revelação. El nombre lo tiene E agora, o nome o tem o anjo do Senhor, cual se lo o qual ele o revela para Moisés. Luego Moisés cuando libertó Em seguida, Moisés, quando libertou o povo hebreu, ou seja, Deus, através de Moisés, Sinaí, donde levou o povo hebreu ao Monte Sinai, onde Deus lhe havia dito que o levaria, ese monte que serviria a Deus naquela montanha. por E isto seria por sinal de que Deus o havia enviado. y ahora allí Dios le dio E agora, ali, Deus deu os mandamentos ao povo hebreu. y Dios se Lá, manifestó Deus se manifestou, se revelou diante do povo hebreu. ahora cuando luego más Agora, adelante, quando depois, mais adiante, milhares de anos depois, chega Jesus a la tierra à terra, encontramos podemos ver que otra nueva outra nova dispensação entre los está se entrelaçando. A sexta dispensação, a qual é a dispensação da graça. Jesús E viene Jesus vem no nome do seu Pai. y Jesús viene E Jesus vem dando testimonio testificando programa de um programa está siendo llevado a cabo. que está sendo realizado. Dios está obrando por E Deus está atuando através de Jesus, cumprindo as suas promessas para esse tempo, para aquele tempo. cuando la mujer E samaritana quando a mulher samaritana habla a Jesús falou com Jesus e disse que los judíos adoran que os judeus adoram em Jerusalém, porque dizem que em Jerusalém é que é preciso adorar, mas que eles, os samaritanos, adoram naquele monte,
onde Jacó tinha adorado. Jesús, vean, al ver Então vejam, la situación ao Jesus ver a situação religiosa que había, que havia, pues la mujer samaritana pois a mulher samaritana dizia e cria, ela juntamente com os samaritanos, que era naquela montanha, e os judeus diziam que era no monte, na montanha lá em Jerusalém, porque lá estava o templo. Jesus então disse a ela: ustedes adoran, vocês adoram o que não sabem. nosotros adoramos, Nós adoramos o que sabemos, porque la salvación viene. porque a salvação vem dos judeus. Ahora viene la hora cuando Agora, en este monte, vem a hora quando nem neste monte, nem naquele monte, ou seja, nem neste monte, nem no monte de Jerusalém, adorarão ao Pai, a Deus. ¿por qué? E por quê? Porque los verdaderos adoradores Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. y ahí está el secreto E aí está o segredo, que está dando a conocer que nuestro amado. o nosso amado Senhor Jesus Cristo está revelando. Ahora, Dios había establecido Agora Deus havia estabelecido também para o povo hebreu um tabernáculo, cual construyó o qual Moisés construiu de acordo com o modelo que Deus mostrou a ele no Monte Sinai. y en ese templo el cual tenía E naquele templo, o qual tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo, sacrificios, se realizavam os sacrifícios estabelecidos por Deus para se aproximarem de Deus e para cobrir seus pecados. la sangre de la expiación E del macho o sangue da expiação do bode purísimo, era levado ao lugar santíssimo, era aspergido sobre o propiciatório para a reconciliação do povo hebreu com Deus, o qual tinha que ser feito a cada ano, porque duraba solamente, porque durava somente porque um ano. porque no era E por quê? Porque não era um sacrifício perfeito. Portanto, eso era isso era algo temporário, era el tipo y figura mas era um tipo e um modelo, a sombra de um sacrifício perfeito que viria, o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Salvador. cuando Portanto, llegase ese sacrificio quando chegasse aquele sacrifício, já não haveria mais sacrifícios pelo pecado, porque com apenas um llegaría a la perfección. chegaria a perfeição. La sangre de Jesucristo es Agora, o sangue de Jesus Cristo é o que nos limpa de todo o pecado. requiere que Portanto, não é necessário que Cristo faça a cada ano o sacrifício pelo pecado. Ele o fez uma só vez un solo sacrificio e com somente um sacrifício piado nos limpou todo pecado de todo o pecado para sempre. y estamos bajo la sangre E estamos sob o sangue do novo pacto, o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, com a vida do sangue, o Espírito Santo, em nós, colocado. y por consiguiente nacidos E, de nuevo. consequentemente, nascidos de novo. Ya no se tiene la casa E agora? que construyó Moisés, Já não se tem a casa que Moisés construiu, ou o templo, ou o tabernáculo que Moisés construiu. Nem tampouco se tem o templo que o rei Salomão construiu. en aquellos lugares Para aqueles tempos, naqueles lugares era que o povo tinha que efetuar el sacrificio por el o sacrifício pelo pecado, ou seja, o sumo sacerdote. Mas agora não temos nem o tabernáculo que Moisés construiu, nem o templo que o rei Salomão construiu. tenemos el sacrificio Mas nós temos o sacrifício pelo pecado, o qual é o sacrifício do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Cristo también como sumo sacerdote E Jesus Cristo também, como sumo sacerdote, realizou o sacrifício pelo pecado com seu próprio corpo no llevó la sangre e não levou o sangue desse sacrifício al lugar santo. ao lugar santíssimo do templo que estava em Jerusalém. Ese templo que estaba en Além do mais, aquele templo que estava em Jerusalém foi feito pelo rei Herodes no tenía, e não tinha a Arca do Pacto. no tenía tampoco Também não tinha la columna de fuego, la a coluna de fogo, a Shequina lá.
Pero Cristo llevó su sangre Mas al lugar santísimo. Cristo levou seu sangue ao lugar santíssimo do templo celestial de Deus. Por quê? Naqueles templos terrenos estava tipificado, refletido, o templo celestial de Deus. E entrou no lugar santíssimo e levou o seu sangue lá para fazer intercessão com ele por todos nós, até que entre até o último dos escolhidos de Deus, e Cristo tenha feito intercessão até pelo último dos escolhidos de Deus escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E agora vean como en el cielo Cristo estado. E agora vejam como, no céu, Cristo esteve como sumo sacerdote realizando o que o sumo sacerdote na terra cada ano, no dia 10 do 7º mês, tinha que realizar. Cambio, Agora, houve uma mudança de templo. ya no se requería el templo. Já não era necessário o templo que Moisés construiu, nem o que Salomão construiu. El templo de Dios Agora, o mesmo templo de Deus con celestial estava em função com o sumo sacerdote Melquisedeque trabalhando nele, de na obra de intercessão. y eso es lo que está haciendo E isto é o que Cristo esteve fazendo no céu. a la diestra de Dios, Sentou-se à destra de en el Deus, trono de Dios, no trono de Deus. y ese es el E esse é o assento intercesión de intercessão en el cielo. no céu. Y ahora Cristo está E agora Cristo esteve construindo com seres humanos uma nova raça seres humanos de seres humanos com vida eterna. y la persona cuando E a pessoa, quando recebeu a Cristo como seu Salvador, lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito Santo, nasceu de novo. ese nuevo nacimiento de Esse novo nascimento do qual Cristo falou para Nicodemos no capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Porque sem esse novo nascimento, a pessoa não pode entrar no reino de Deus. ahora cuando la persona Agora, quando a pessoa nasceu de novo, ha recibido el Espíritu Santo, recebeu o Espírito Santo e recebeu um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão, um corpo parecido ao nosso corpo, mas da sexta dimensão. tiene vida Portanto, a pessoa já tem vida eterna e a pessoa pode adorar a Deus em espírito e em verdade. y ahora la persona E agora, viene a ser a pessoa se torna parte un nuevo templo, de um novo templo que Cristo está construindo. un nuevo templo que Cristo, Um novo templo que Cristo está construindo, el cual representa o qual representa o templo celestial de Deus. como Moisés construyó un Assim como Moisés construiu um templo, um tabernáculo, o qual representava o templo celestial de Deus, e Salomão construiu um templo que representava o templo celestial de Deus, agora, Jesus Cristo está construindo um templo que representa o templo celestial de Deus. construyendo Cristo E agora esse templo o está construindo Cristo com seres humanos, com pedras vivas, que são seres humanos chamados, reunidos de era en edad. em era. Ese es el templo Esse é o que el templo príncipe que Jesucristo o príncipe está construyendo. Jesus Cristo o está construindo. Tipificado Cristo E Cristo foi tipificado como príncipe Zorobabel, em Zorobabel, o príncipe, del pueblo hebreo, do meio do povo hebreu descendente de la tribu da de Judá. tribo de Judá. Y ahora, y fue el príncipe E agora, e foi o príncipe que, juntou ao sumo sacerdote Josué, edificaram o templo em Jerusalém, ou seja, realizaram la restauración. a restauração do templo. Y ahora, vean cómo San Pedro nos E agora vejam como São Pedro nos fala. Primero de Pedro Em capítulo 1 de Pedro capítulo 2, versículo do 4 em diante, diz assim: acercándoos a él, E chegando-vos para ele, acercándoos a él, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita y preciosa.
vosotros e también, preciosa. piedras vivas, Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para ofrecer para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. contiene Pelo que também na Escritura se contém: en Sión eis que ponho em Sião a principal pedra de esquina, eleita e preciosa, no será e quem nela crer não será confundido. pues los que E assim é assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Por quê? Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual também foram destinados. sois linaje escogido, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. otro tiempo no, Vós que em outro tempo não erais povo, ahora mas agora sois povo de Deus, que alcanzado não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. y ahora vean cómo E agora, vejam como nós hemos alcanzado alcançamos misericórdia Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e agora somos casa de Deus, povo de Deus, somos o novo templo de Deus, aqui na terra, o qual representa o templo celestial de Deus, al sacerdote. e somos sacerdócio real. Y así como hubo sacerdotes E assim como houve sacerdotes entre o povo hebreu para o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que o rei Salomão construiu, somos agora sacerdotes de Dios. nós somos sacerdotes de Deus, do templo celestial. Y Jesucristo es E el sumo sacerdote. Jesus Cristo é o sumo sacerdote do templo celestial. Por medio de Jesucristo Por isso, através de Jesus Cristo, nós oferecemos para Deus sacrifícios e louvores ao nosso Salvador. por medio de Jesucristo Através de Jesus Cristo, todas a Deus nós oferecemos todos esses louvores e sacrifícios espirituais. en la casa de Dios, E tudo onde? en el templo Na casa de Deus, no templo espiritual de Deus, o qual é a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. al templo. E desde aí vai ao templo celestial de Deus no céu. Y ahora, estando nosotros E agora, en la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, estando nós na casa de Deus, a qual é a igreja de Jesus Cristo, Cristo em sua igreja está transferindo as coisas do templo celestial. ahora vean, Vejam agora, no sé si al tiempo no tempo de Moisés e no tempo de Salomão, foram transferidas que estaban nas coisas que estavam naquele templo, as quais refletiam ou representavam as que estavam no céu, ou seja, foram transferidas em tipos e modelos. vean cómo Mas agora vejam como Cristo as transfere em sua igreja, em seu templo espiritual, as transfere em seres humanos. por ejemplo, Por exemplo, el candelabro o candelero, o castiçal ou candelabro, o qual está no céu, las 7 lámparas, e as 7 lâmpadas acesas no céu, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda as quais são os 7 Espíritos de Deus que percorrem por toda a terra. tierra en el Quando foram manifestados na terra no templo espiritual de Cristo, vejam vocês, las 7 manifestaciones são as 7 manifestações do Espírito Santo, nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja. el candelabro que estaba en el O lugar candelabro que estava no lugar santo, no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu, pois é a igreja de paso de 7 Jesus Cristo passando por suas 7 etapas ou suas 7 eras, com suas 7 chamas acesas, as quais são os 7 anjos mensageiros acesos com o fogo do Espírito Santo. que construyó Moisés, Agora vejam vocês que tudo que estava no tabernáculo que Moisés construiu, depois quando podemos vê-lo no templo celestial, no livro do Apocalipse, no capítulo 4 em diante, podemos ver lá la realidad a realidade do que estaba en tipo y figura, estava em tipo e modelo no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomón. Salomão construiu. Y por cuanto
E porquanto Cristo está construyendo un nuevo, Cristo está construindo um novo templo para Deus, el cual es construido de acuerdo o qual é construído de acordo ao que está no céu, no templo espiritual de Cristo. tuvieron, Todas as coisas que estiveram construyó Moisés y el que construyó el no que Moisés construiu e no qual o rei Salomão construiu, as quais eram tipo e modelo das coisas que estão no céu, agora estarão na igreja do Senhor Jesus Cristo. É por isto que el apóstol o apóstolo Pablo en Hebreos Paulo, capítulo 9 em Hebreus, no capítulo 9, dice, diz: capítulo 9 verso 11 en adelante dice, pero capítulo 9, versículo 11 diz assim: Cristo, sumo sacerdote de los bienes Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, y más por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, de machos cabríos, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no lugar no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. al lugar santo, Ao lugar de santíssimo de qual templo ele entrou? Ao lugar santíssimo do templo celestial, para obter vida eterna, e obteve eterna redenção. cabríos, Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, el Espíritu pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, vuestra, purificará a vossa consciência das obras mortas para quê? Para servirdes ao Deus vivo. mediador E por isso é mediador de um novo testamento, para intervindo a morte, para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. porque donde hay testamento Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força se houver morte, no es válido en pois não é válido enquanto o testador está vivo, aún el primer pacto fue de onde nem ainda o primeiro pacto foi sin sangre. instituído sem sangue, porque, Moisés a todos havendo anunciado Moisés los mandamientos de la ley a todo o povo todos os mandamentos da lei, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. roció también E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não se pues faz remissão. de las cosas De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Ou seja, as figuras das coisas celestiais estavam lá no templo. templo celestial E o mesmo templo é figura do templo celestial. E tinham que ser purificadas com sangue. pero las cosas celestiales en mismas Mas as próprias coisas celestiais com melhores sacrifícios que estes. ¿cuál es el mejor E sacrificio? qual é o melhor sacrifício? Sacrificio de Cristo O sacrifício de Cristo. con la sangre del sacrificio Com o sangue do sacrifício de Cristo, as coisas celestiais mesmas são aspergidas. ¿quiénes son esas personas? E quais são essas pessoas? Essas coisas celestiais. Del Señor Jesucristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos aspergidos com melhor sangue que os dos bodes. Somos aspergidos com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Santuario hecho de mano Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora aparecer por nós perante a face de Deus. ahora podemos Agora podemos ver el porqué o porquê nosotros nós rociados fomos aspergidos com o sangue de Cristo. nosotros É que hemos venido nós de la viemos séptima dimensión. da sétima dimensão.
do céu, como também Cristo nos disse que descendió del cielo. ele desceu do céu. Ahora, ¿de dónde él vino? Agora, de onde ele veio, também viemos nós. Y ahora, E agora? tal el terrenal, Tal o terreno, tais também os terrenos, mas tal o celestial, tais também os celestiais. ahora podemos ver Podemos ver agora el por qué Cristo, o porquê Cristo veio para a terra e morreu. ¿quiénes vino y murió? E por quem ele veio e morreu? De ustedes, Por cada um de vocês e também por mim. que si el grano de trigo no cae Porque se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica só. viviendo aquí en la tierra, Estaria vivendo aqui na terra, porém sozinho. si todo el mundo Pense você, vive en la tierra muere, se todo mundo que está vivendo na terra morre e fica somente você, o que você faria aqui? el primer día Você passaria o primeiro dia, miraría no olharia, la persona, não encontraria nenhuma pessoa, passaria o primeiro mês, não poderia falar com ninguém, passaria o primeiro ano, não encontraria com quem falar, ni dónde ir a comprar algo. nem onde ir comprar alguma coisa. ¿Cómo sería su vida así? Como seria sua vida assim? Una solitaria, Uma vida solitária, sin nadie más, sem mais ninguém na terra. pero esa clase de vida Mas esse tipo de vida, para él. Cristo não queria ele para esse tipo de vida para ele. Podía tener esa clase Mas ele disse que ele podia ter esse tipo de vida. Se o grão de trigo cair em terra en tierra y muere. se o grão de trigo não cai em terra e morre, ele fica só. Mas se ele cair em terra, ele reproduz em muitos frutos. O fruto de um grão de trigo se obtém onde? Na planta de trigo, a qual é o mesmo trigo, grão de trigo, na forma de uma planta de trigo. E na planta de trigo é que logo vem todo o fruto, muitos grãos de trigo, iguais ao grão de trigo que foi semeado em terra. Hijos e hijas de Dios, E muitos filhos e filhas de Deus iguais a Jesus Cristo são os que Cristo terá na planta de trigo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. a imagen y semejanza A imagem Jesucristo e semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, iguales a Jesús. quando tivermos um novo corpo, todos seremos iguais a Jesus Cristo com um corpo teofânico eterno da sexta dimensão e com um corpo físico eterno e imortal e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Semejanza, E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. la iglesia del E Señor assim Cristo, el nuevo templo. se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo, o novo templo, e será glorificado o novo templo. Será glorificado o novo templo quando nós formos transformados, então Nuestro cuerpo. tenhamos o nosso corpo glorificado. Y esta promesa de Isaías E esta promessa de Isaías, capítulo 60, estará en pleno estará em pleno cumprimento. capítulo 60, verso Capítulo 60, versículo 7, diz assim: 7. Y glorificaré E glorificarei a casa da minha glória, la casa de su gloria, a casa da sua glória aqui na terra é a sua igreja, cuerpo místico. como corpo místico de crentes. Y ahora tenemos la promesa E agora, temos a promessa de uma transformação para nós os que vivemos e uma ressurreição em corpos eternos para os que partiram, así para estar en cuerpos glorificados. assim estarmos em corpos glorificados, o qual é o tipo de corpo Importante. mais importante que há. Y esa es la clase de cuerpo E esse é o tipo de corpo que tem o nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Hay tres clases de cuerpo. Há três tipos de corpos. Corpo físico, mortal e corruptível, o qual é o que nós temos e dura para nós pouco tempo. Está el cuerpo Está também o corpo teofânico, o qual de otra é dimensión. um corpo de outra dimensão. Para los nacidos de Para os nascidos de novo, pois esse é o corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. para los que no Para os que han recibido a Cristo, não receberam a Cristo como o seu Salvador, pois su cuerpo é seu corpo espiritual, seu espírito, espiritual pertenece o qual pertence à quinta dimensão.
Eso es una clase de cuerpo. Esse é um tipo de corpo. Ou seja, o espírito da pessoa é um corpo de outra dimensão. Y el tercer cuerpo, que es E o terceiro corpo, o qual é o mais importante, é o corpo glorificado. cuerpo es Porque esse corpo é interdimensional. É o tipo de corpo que Jesus Cristo tem. ni se pone viejo, E vejam vocês, ele nem fica velho, tiene los problemas. nem tem os problemas que tem o nosso corpo terreno. Esa clase de cuerpo Esse tipo de corpo é o que nós teremos, ou seja, que teremos o terceiro es el corpo, cuerpo o qual glorificado. é o corpo glorificado. Hemos tenido el cuerpo físico, Temos tido o corpo físico, ese es temporal. mas esse é temporário. Y ahora, pronto recibiremos E el agora? cuerpo inmortal. Em breve receberemos o corpo imortal incorruptível, o corpo glorificado. Y todo eso E tudo isto para é los miembros para os membros del cuerpo místico do corpo místico de Cristo, que componen que la casa, compõe a casa de el nuevo Deus, templo, o novo que templo, es el templo que é espiritual, o templo espiritual do nosso amado Salvador, el cual cuando esté o terminado, qual, pues, quando estiver terminado, será edificado, será dedicado a Deus e Deus morará nesse templo em toda a sua plenitude. ese es el templo que E esse é o templo que, durante o reino milenial, está funcionando. estará funcionando. Desde ese templo E desde esse es que se templo obrará é que para se atuará transferir para transferir do templo celestial a los seres humanos aos seres humanos as a coisas través. através desse templo. Así es que vean ustedes cómo Assim que vejam vocês como Deus atuará nesse el tiempo ya templo. se nos acabó Agora o tempo já acabou para nós. para continuar hablando. Para continuarmos falando de como será quando estivermos no reino milenial. Porém, Hay ya mensajes já tem mensagens muito importantes relacionadas a como Deus estará atuando com esse novo templo, o qual é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. estos 2000 años E aproximadamente. se durante esses 2000 anos aproximadamente Deus atuou grandemente com esse templo espiritual na construção, como será quando estiver construído, quando estiver concluído? Y Cristo es el que lo está construyendo. E Cristo é quem o está construindo, um templo para o nosso Deus. Y ahí estará todo actualizado. E aí tudo estará atualizado, tudo que está no céu estará atualizado aí. A representação das coisas que estão no céu estarão aí. Y ahora E agora? no podemos seguir hablando Não podemos continuar falando já, si en- porque se começarmos, não teremos onde nos deter. estaríamos viendo Estaríamos vendo as coisas que estão no lugar do átrio, as coisas que estão no lugar santo. y si E vamos al lugar santo, se nós passarmos ao lugar santíssimo, todo lo que está en el então estaríamos vendo tudo que está no céu no lugar santíssimo se e materializa como se materializa santísimo del no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. templo espiritual. E o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo é a era da pedra angular. Lo que está allá en el E tudo o que está lá no trono de Deus, no céu, no lugar santíssimo, trono de Dios. lá está o trono de Así Deus. que miren, lo Assim que vejam estará o que en el lugar santísimo. estará no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Así es que vamos a dejar, Assim que vamos deixar quietinho tudo isto, porque si empezamos, porque se começarmos, tendríamos que ver teríamos que el número de cosas. ver inúmeras coisas. Vean ustedes, Cristo estuvo aquí. Mas vejam vocês, Cristo esteve aqui na terra Fue el e foi o templo humano de Deus e trono humano de y Deus. desde ese trono humano E desde esse trono humano, habló en medio del pueblo. Deus falou entre o povo hebreu. E depois esse trono humano de Deus subiu ao céu e se sentou no trono de Deus. Ahora en el trono de Jesucristo, recuerden, Agora, Cristo tiene un no trono. trono de Jesus Cristo, lembrem-se que Cristo tem um trono aqui na terra e ele se sentará sobre o trono de Davi. Pero luego también él dice, Mas depois ele diz: ao vencedor eu lhe darei que se sente comigo em meu trono. así como yo he vencido, Assim como eu venci, me sentei com meu Pai em seu trono. Portanto, o vencedor que se sentará com Cristo em seu trono, pois será o trono humano que ele terá.
E vamos deixá-lo aí. Dios es digno Vamos deixar por aí. de adoración. Somente Deus é digno de adoração e de serviço. Juan el apóstol, João, o apóstolo, cuando vio esa manifestación, quando viu essa manifestação de Cristo em seu anjo, quis adorar o anjo, e o anjo disse-lhe, não, adora a Dios. adore a Deus. Por quê? Solo Dios es. Porque somente Deus é digno de adoração e serviço. Pero miren, Juan era una. Mas vejam, João é um apóstolo, conhecedor da palavra de Deus, Quiso adorar al ángel. e quis adorar ao anjo. Sí, capítulo 19. No Apocalipse capítulo 19, o anjo disse a ele que não, e logo no capítulo 22 tentou novamente, e o anjo disse-lhe que não. Pero ¿qué estaba viendo Mas o que João via en el ángel de Jesús? no anjo de Jesus Cristo que quis adorá-lo? Pois ele estava vendo nada mais do que Cristo, o anjo do pacto, manifestado através do seu anjo mensageiro. De Jesucristo. A revelação de Jesus Cristo estava no seu anjo. La revelación de Jesucristo. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a seu servo João. Jesucristo. E agora, a revelação de Jesus Cristo através do seu anjo. Ahora, para el día posterior, E agora, para o último dia, a revelação de Jesus Cristo em sua igreja e para a sua igreja é através do seu anjo. Por isso, Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. verso 16. Apocalipse 22, versículo 16 e Apocalipse 22, versículo 6 diz, e disse-me, Estas palabras, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Señor, O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo estará a su siervo. para manifestar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Esas son las cosas Estas são as coisas que Cristo, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, disse, que nos revelaria, quando disse com essa grande voz de trombeta, sobe aqui, las cosas que sucederán e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. en Apocalipsis. E agora, no Apocalipse 22, é através do seu anjo que ele as revela, porque o seu anjo se torna o instrumento de Cristo, como foram os 7 anjos mensageiros, os instrumentos de Cristo em cada era, onde Cristo se velou e se revelou à sua igreja, em sua igreja e para a sua igreja. E para o último dia, no lugar santíssimo do seu templo, Cristo estará velado e revelado em seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ahí tendremos E aí actualizando teremos se atualizando e Cristo transferindo as coisas que estão no céu, transfiriéndolas a la transferindo-as tierra, para a terra e para a sua igreja. las cosas que están E as coisas que estão no céu estarão representadas em sua igreja. y las que están en el lugar E santo. as que estão no lugar santíssimo do templo celestial estarão refletidas em sua igreja, onde? No lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Así es que hasta el trono É assim que estará. até o trono estará aí representado. Bueno, Bem, hemos visto ahí temos visto aí algo muy importante. algo muito importante. Dios habla desde su trono. E assim como Deus fala desde seu trono no céu, e depois falou desde seu trono humano quando esteve aqui na terra, Jesus, seu trono humano, o seu templo humano, Cristo, vejam vocês, esteve falando por meio de cada anjo mensageiro em cada era. E para o último dia falará através do seu anjo mensageiro, todas as coisas que em breve devem acontecer. Por quê? Postrero, Esse será o instrumento de Cristo para o último dia. Esse será quem obterá a revelação, a bênção, obterá a bênção de se sentar com Cristo em seu trono, o trono de Davi. ahora Cristo Agora, hablará por medio Cristo falará através do seu anjo mensageiro de estas cosas que todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. porque ese será Porque el instrumento esse será o instrumento que él ha prometido que ele prometeu
enviar dar testimonio para dar testemunho de todas estas coisas nas igrejas. el mismo que le envió a Juan. O mesmo que enviou para a João em espírito, em corpo teofânico, o enviará para a sua igreja em carne humana no último dia. Y a través de ese mensaje E através desse mensageiro, Cristo estará velado e revelado, dándole. falando para a sua igreja neste tempo final. Y ahora recuerden que todo E agora lembrem-se que todas as coisas que estão no templo que Moisés construiu e no que Salomão construiu são tipo e figura das coisas que estão no céu. son la representación. São uma representação. Y así también E assim também, na igreja de Jesus Cristo, estará a representação das coisas que estão no céu. Estarão na igreja de Jesus Cristo em pessoas, em seres humanos. así es que Assim que, cuando pasamos por quando passamos pelo lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo se han materializado e podemos ver como las cosas que están se materializou as coisas que estão no céu no templo espiritual de Cristo, como tinham se materializado, en tipo y figura, mas em tipo e modelo, e as coisas que estavam no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que Salomão construiu. pero ahora Mas agora, se materializa tudo se materializa humanos em seres humanos na igreja do Senhor Jesus Cristo. por eso la iglesia Por isso a igreja de Jesus Cristo é celestial, aunque mesmo que esteja na terra, no es del mundo, mas não é do mundo, tampoco cree como Cristo também não é do mundo. y la iglesia de Jesucristo E a igreja de Jesus Cristo é a que tiene tem la adoración a adoração correta Dios de Abraham, de ao Isaac, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. y ahí es donde E aí é onde ele se manifesta adora e onde a Jesucristo. adoram a Jesus Cristo, porque é aí onde Cristo está Y donde Él e onde ele se manifiesta. se manifesta de etapa em Y etapa. es ahí en su iglesia donde E é aí, em sua igreja, onde nascem os filhos e filhas de Deus, onde nascem de novo, através do Espírito Santo que está na igreja, el templo no espiritual. templo espiritual de Cristo. Y es ahí donde E é aí onde a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, se realiza de era em era, siempre es sempre tiempo, em tempo presente, siempre en la edad sempre na era presente. y se adora a Dios porque E se adora a Deus porque solo Dios es somente Deus é digno adoración. de adoração e serviço. Esa es la casa de Dios, Essa é a casa de Deus, por isso tem del Cordero. o sangue do Cordeiro. Y por eso los hijos E por isso os filhos de Deus na casa de Deus, a igreja, estão protegidos com e pelo sangue de Cristo. ahí es donde están los primogénitos de Dios. Aí é onde estão os primogênitos de Deus, bem seguros, como estavam os primogênitos entre o povo hebreu no Egito, quando La muerte pasó a morte passou a la medianoche. à meia-noite. En sus hogares Em seus lares estava o sangue do Cordeiro Pascual aplicado sobre o batente e os umbrais das portas, e o Cordeiro estava dentro e o estavam comendo assado. nosotros estamos comiendo E agora nós estamos comendo a Cristo, a palavra. Seu sangue está aplicado la casa de Dios, la na iglesia, casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo e em nossas almas. por eso estamos seguros, Por isso estamos seguros na casa de Deus, siendo alimentados sendo alimentados com a palavra de y Deus adorando e adorando Dios verdadero. ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Solo Dios porque somente Deus é digno de adoração e serviço. que las bendiciones del Dios de Que Abraham as bênçãos do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sean, nosso amado Senhor Jesus Cristo, sejam sobre todos vocês e também sobre mim. se complete el E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve todos os mortos em Cristo sejam ressuscitados em corpos eternos, e nós que estamos vivos sejamos transformados no nome eterno do Senhor Jesus Cristo.
Amém e amém. Muchas gracias por vuestra Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes. E passem todos buenas noches. muito boa noite.